20 de setembro de 2017. Corinthians terá mudanças para a partida decisiva contra o Racing pela Sul-Americana. Na Vila Belmiro, o Santos pode até empatar sem gols, que avança para as semifinais da Libertadores. Torcida do São Paulo esgota os ingressos para arquibancadas e Tricolor vive expectativa de recorde de público nesse Brasileirão no clássico contra o Corinthians. Palmeiras busca mais uma vitória, desta vez no final de semana contra o Fluminense, na partida que marca o retorno do atacante William Bigode. E ainda os gols pela América do Sul e pela Europa e uma matéria especial sobre a ajuda da torcida tricolor para salvar o São Paulo do rebaixamento. Olá, boa noite. O Corinthians entra em campo nessa noite, precisando marcar gols no Racing para avançar na fase da Copa Sul-Americana. Para esse duelo será disputado lá na Argentina, o técnico Carille já adiantou que fará mudanças na equipe titular. Vamos acompanhar. O Corinthians fez ontem no estádio El Cilindro, em Avejaneda, na Argentina, um trabalho de reconhecimento do gramado para o jogo decisivo de daqui a pouco contra o Racing. Para essa partida, o técnico Fábio Carille promoveu algumas alterações em relação ao time que venceu o Vasco no último domingo. Michael e Rodriguinho vão começar a partida no banco de reservas e Guilherme Arana, contundido, nem viajou com a equipe. O Corinthians deve ir a campo com o Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo e Marcial fechando a defesa. Gabriel e Camacho é a dupla de volantes, com Marquinhos Gabriel e Jadson mais avançados. Na frente, Romero e Jô. Vai ficar parecido com o que terminou o jogo contra o Vasco, né? Só que era o Rodriguinho meia e não o Jadson, com Romero e Marquinhos pelos lados. Michael e Rodriguinho se queixaram um pouquinho de uma dor na perna. Então nós procuramos nos reunir e achar que o melhor nesse momento é que esses dois iniciem no banco. E se a gente precisar por um tempo menor durante o jogo, ele nos ajude em busca da nossa classificação. No primeiro confronto entre as duas equipes pelas oitavas de final da Sul-Americana, um empate em 1-1 colocou o time argentino com a vantagem de uma nova igualdade por 0-0. Porém, Carille descarta a possibilidade do adversário armar uma poderosa retranca. O Racing tem uma forma definida de jogar. Então não acredito que dentro da sua casa aí com 50 mil torcedores eles vão ficar atrás, né? Vai ser um jogo bom, claro que eles podem ter um cuidado maior, né, pelo jogo, mas espero um Racing muito parecido com o que foi lá em São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem tido bons resultados fora de casa, tendo perdido apenas para o Santos. No entanto, em jogos eliminatórios é a primeira vez no ano que o clube precisa reverter um placar adverso longe de Itaquera. Quem passar desse confronto encara nas quartas de final o Libertad do Paraguai. Bem, meus amigos, boa noite. Estou aqui hoje no lugar do Celso, porque o Celso está com uma gripe forte. Então, hoje estou substituindo o querido Celso. Então, vamos começar a falar que o Corinthians, ele, hoje, se eu sou o Carille, eu coloco o time de reserva para jogar. Não colocaria o time principal. Esse campeonato não vale nada para o Corinthians está quase campeão brasileiro. E se fosse eu, o treinador e o diretor do Corinthians, ou os dirigentes, ou qualquer dirigente do Corinthians, eu optaria pelo Campeonato Brasileiro. Não dá para uma equipe ganhar dois campeonatos simultaneamente disputados. Agora que a coisa está começando a engrossar, classifica para a quarta, depois para a semi, depois para a final, fica complicado. Enquanto o Corinthians está quase campeão, basta ganhar mais 5 jogos, que eu acho que ninguém tira esse título do Corinthians. E o que são 5 jogos nas próximas 15 rodadas? Não são nada aqui entre nós. É muito mais fácil o Corinthians ganhar esses jogos do que tentar reverter uma situação contra esse time argentino que, bem ou mal, tem uma história muito bonita. Hoje o site Meu Timão colocou fotos do estádio e eu fiquei de boca aberta. Como reverencio a história, né? De ano após ano, o melhor título, o melhor jogador, os grandes títulos, painéis pintados por artistas, uma coisa fantástica. O estádio é uma porcaria, mas a arte em torno do estádio e aquela vontade de preservar a história do clube me deixou até comovido. Um negócio fantástico, né, Flávio? Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Paulinha. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Eu conheço lá o estádio do River, é muito ruim, do Racing, desculpe. É muito ruim. Mas é uma bonita boca. A história, não é? A história é linda, é linda. Eles eram o clube preferido do Perón. Por isso que surgiu La Academia, que depois o Palmeiras copiou como academia. La Academia nos anos 40, na época do amadorismo, era o time do Perón e tal. Mas é muito ruim, estádio ruim. E o time é ruim também. Chico, hoje a Argentina, ela está numa condição econômica pior que o Brasil.
Então, os 3 principais jogadores, opção 1, opção 2, opção 3, são todos na Europa. Ou em times grandes, time médio, time pequeno, vai para a Rússia, vai para a Bulgária, vai para qualquer lugar. E vai para a Espanha, vai para a Itália, vai para os grandes centros médios, centros pequenos. A 4ª linha vem para o Brasil, que é a economia mais forte aqui da região. Então tem jogador que vai para o Chile, está cheio de jogador argentino por aqui, a 4ª geração. O que disputa o campeonato argentino é a 5ª linha. E o Racing, apesar de ter dado uma canseira no Corinthians, o Corinthians estava num momento psicológico muito difícil, que foi superado com a vitória de domingo contra o Vasco. Eu acho que o Corinthians vai se classificar lá. Com tudo que você falou, eu concordo. O Corinthians ele vai ficar com 2 campeonatos, vai jogar depois com o time do Paraguai, também não é tão longe assim. Acho que dá para ganhar. Não vejo assim um grande problema. Claro, vai ter que sair um pouquinho pro jogo e tal. Mas é nós, viu, Chico? Agora, eu vou falar uma coisa para você, Flávio. O que me espanta nesse time argentino, e todos os times argentinos, é o povo argentino em geral. É esse amor que o povo tem pelo país e pela história do país. Isso é verdade. São então, patriotas, qualquer coisa é motivo para se fazer um memorial, a se fazer uma estátua, a se pintar um... Nós brasileiros somos largados. Nós somos largadão. Por exemplo, lá, cada portão de entrada tem o nome de um grande jogador do clube. E do Independente, que o estádio é na frente, as arquibancadas têm nome dos grandes jogadores. Então, a arquibancada está aqui, eu acho que largado. Isso se bobear, o Basílio não entra no Corinthians. Como já aconteceu. Agora sim. Então, eu acho que isso aí o brasileiro devia copiar isso do argentino. E a enquete dessa quarta é sobre esse duelo. Nós queremos saber quem se classifica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. É o Racing ou é o Corinthians? Para participar, acesse o site gazetesportiva.com. Vocês falaram, né? Você falou com certeza que acha que é o Corinthians. 1-0 gol do Jô. 1-0. Para variar um pouquinho, 1-0 gol do Jô. E de pé. O pé. Por favor. E você, Chico? Olha, se Deus quiser, classifica o Racing, viu? Aí, que se dane essa Copa que não serve para nada, isso é uma bobagem, né? Estão até dizendo que quem ganhar essa Copa vai disputar o Mundial lá na frente, pode ser. Pode ser. Eu acho isso uma bobagem, isso não quer dizer nada, time de 2ª categoria. Olha, eu, sinceramente, honestamente, para mim, tomara que dê um Racing. Além de Racing e Corinthians, mais 2 jogos acontecem nessa quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Na Ilha do Urubu, o Flamengo recebe o Chapecoense e no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta encara o Sport de Recife. O time de Campinas anunciou hoje a volta de Eduardo Batista ao comando da equipe, mas quem fica no banco de confronto logo mais ainda é o auxiliar técnico, João Brigatti. A reportagem é de Jonas Campos. Enquanto aguarda o novo treinador, a Ponte Preta vai com o interino João Brigatti para o duelo contra o Sport daqui a pouco pela Copa Sul-Americana. O que a gente tem que tentar fazer nesse momento aqui, fazer o melhor da gente, né? E depois, na chegada do novo treinador, passar tudo que a gente entende que é o bom e o ruim aqui, para ele ficar a par e poder fazer um trabalho satisfatório aqui, que é o que a gente espera. E olha que a missão de Brigatti é no mínimo complicada. Como perdeu o jogo de ida no Recife por 3-1, a Ponte precisa vencer por pelo menos 2-0 para seguir adiante na competição. E o atual treinador da Macaca, que conhece bem o outro lado, mantém o mistério em relação ao time titular. Eu peço até desculpa que eu não sou assim, eu já passo logo o time mesmo, mas do outro lado tem um treinador muito experiente, tem uma equipe muito experiente lá que pode usufruir disso. Palavras de quem já foi treinado por Luxemburgo nos tempos de goleiro e não guarda lá as melhores recordações do Pofechô. Foi meu treinador aqui na Ponte Preta, exatamente. Comecinho da carreira. Depois eu não sei se eu estava bem ou não, ele me mandou embora daqui para o América do Rio. Queria que você pudesse. O que você poderia falar dele? Não, é um excelente treinador, né? Muito experiente, né? Apesar de ter me mandado embora da Ponte, né? Mandou lá para o América do Rio, sofri muito 6 meses, lá não recebi nada, foi difícil, viu? Mas é meu amigo, nós encontramos em Recife, batemos papo e estava no mesmo hotel, né, cara? E para enfrentar o agora amigo Vanderlei, o comandante da Macaca não terá vida fácil para escalar o time. Além de Fernando Bob suspenso, a Ponte Preta terá mais 3 desfalques importantes para o duelo desta noite contra o Sport aqui no Moisés Lucarelli. O goleiro Aranha, o volante Jadson e o atacante Emerson Sheik. Os 3 estão no departamento médico e trabalham para voltar ao time no próximo domingo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Justo na minha vez sobra isso aí, né?
dificuldade para você escalar com 4 jogadores aí não é fácil, né? E outra, volto a citar a limitação da Sul-Americana, que são apenas 18 jogadores, né? Se o professor esconde o jogo, o atacante Léo Gamalho deixa escapar informações. Sai o Sheik e entra jogador também experiente, acredito que não vai ter problema. O Cajá é um ídolo aqui da torcida também, né? E é conhecido bastante pelo torcedor, mas pelo jeito, o que aconteceu? O cara não tinha confirmado o time, foi? Tem Cajá, tem Saraiva, tem um monte de gente, né? Consertou, vai, consertou. Acontece, tá tranquilo, Léo. O difícil é explicar tudo pro professor depois da coletiva. Ó, tá aqui, acabaram de me mandar o time, estavam vendo a matéria. O time é esse aqui, ó. João Carlos, Nino Paraíba, Marlon, Luan Pérez e Danilo. Naldo, Elton, o Renato Cajá, Felipe Saraiva, Léo Gamalho e Luca. Nosso Luca antes do nascimento do Corinthians. Muito bem. Vai precisar fazer 2-0 para passar de fase, mas é a mesma história que você falou. Não sei se interessa passar, né? Porque a coisa é brava, né? Pode precisar salvar do rebaixamento. Eduardo Batista, bem-vindo. Acabei de falar com ele e ele disse assim, ele não queria voltar a trabalhar esse ano. Só aceitou porque era ponte, falou, cara, é difícil falar não pro time do coração. Assinou o contrato até o final de 2018, que fica até 2018. Não é acabar com esse negócio de sair. Então ele foi sacaneado 2 vezes esse ano, no Palmeiras e no Atlético Paranaense. Então está na hora dele estabilizar e voltar ao trabalho dele, né? E nessa terça-feira tivemos o início da 25ª rodada da Série B, com 2 jogos e mudanças na parte de cima da tabela. No estádio Independência, o América fez o dever de casa diante do Vila Nova. Renan Oliveira aproveitou o cruzamento de Norberto e fez o gol da vitória do time mineiro, que se isolou na liderança com 48 pontos. O Vila Nova ocupa a 4ª posição com 42. Logo acima do Vila Nova, com 1 ponto a mais, está o Paraná, que mesmo fora de casa goleou o Guarani. Dentro da área, João Pedro ficou com a sobra e fez o primeiro. De pênalti, Renatinho ampliou a vantagem paranista. Ainda na etapa inicial, Iago Maidana aproveitou o cruzamento e de cabeça marcou o terceiro. Já no começo do segundo tempo, a bola rasteira de Cristóvão desviou em Léo Rigo e foi pro fundo do gol. 4-0 o resultado final. 10ª derrota do Guarani, que está em 11º na tabela com 33 pontos. E olha, a polêmica entre Neymar e Cavani segue rendendo assunto. O problema todo é que o Neymar é muito grande. Isso acontece toda hora. Aconteceu no jogo da TV Gazeta pela Copa CS. É que o Neymar é tão grande que gera tudo isso. Chico, quando eu cheguei aqui na Gazeta, eu vim pianinho. O Chico Lang está aqui há 300 anos. E aí o que fez o Chico Lang? Cara, nós estamos juntos, aí vamos embora e acabou. A gente se acertou sem crise. Não é verdade? É assim que as coisas funcionam. É tudo macaco, velho. Você acha que o Cavani vai querer brigar com o Neymar? Você acha que o Neymar vai querer criar uma disposição dentro do vestiário? É coisa de bola. Vou bater o pênalti, você vai bater. Você vai falar primeiro, eu vou falar primeiro. É tudo frescura. É que o Neymar é grande demais, entendeu? Então, como aqui no Brasil só tem jogador desse tamanho, e os caras morrem no invés do Neymar, então vira esse barulho. Então, e precisa de notícia também, né? Ele também faz parte. Mas só que, Flávio, é uma besteira. A confusão não foi feita aqui no Brasil, foi feita lá na Europa, né? Foi a imprensa espanhola, aí depois passou para a imprensa inglesa. Mas só nós somos fofoqueiros? Lá também são, pô. Peraí, não somos só nós, não. É que a repercussão veio de lá para cá, né? Que quando eu falo nós, parece que eu estou me excluindo. Não, quando eu falo nós, claro, eu também, pô. É claro. E o São Paulo volta a se fechar, visando o clássico do próximo domingo contra o Corinthians, no Morumbi. Os cinegrafistas puderam registrar apenas 15 minutos da atividade dessa quarta-feira e nada de entrevistas coletivas. Tudo porque, como na próxima rodada vai ter um duelo direto entre Ponte Preta e Chapecoense, uma simples vitória no clássico tira o tricolor da zona de rebaixamento. O Osmar Garrafa traz as informações direto do CCT da Barra Funda. É isso, Paulinha. O São Paulo respira novos ares depois da boa vitória em Salvador no final de semana contra o Vitória. Porque o São Paulo agora tem clássico contra o Corinthians no final de semana, domingo, 11 da manhã no Morumbi. O Morumbi deve estar lotado e se o tricolor vencer o rival, o São Paulo se afasta nesta próxima rodada da zona de rebaixamento. Na atividade dessa manhã, nós pudemos acompanhar apenas o aquecimento. Os primeiros 15 minutos foram liberados pela imprensa. Não tivemos entrevista
entrevista coletiva e a programação ela é extremamente rígida daqui até o clássico. O elenco do São Paulo amanhã também terá uma nova atividade desta mesma programação, sem nenhum tipo de entrevista, apenas 15 minutos de imagem. Na sexta-feira, Dorival Júnior concede entrevista coletiva com treinamento fechado e por isso nós vamos resgatar os jogadores do São Paulo ontem falando da importância do clássico desse final de semana. Um clássico, provavelmente com a maior lotação do Morumbi no ano, vindo de uma semana super decisiva, mas vindo também de uma vitória, de uma crescente na maneira de jogar, na maneira de trabalhar. E a gente sabe que é o rival a ser batido, é o líder do campeonato, mas a gente precisa vencer para sair logo dessa situação. O que a gente tem que fazer é nos preparar muito bem durante essa semana, estudar muito bem o Corinthians, que é uma excelente equipe, não preciso nem falar da qualidade deles, mas agora é poder trabalhar bem para quando chegar no jogo a gente tá 100% para poder vencer. Pela primeira vez, Dorival Júnior vai poder contar com força máxima. Isso porque Edmar e Jusilei retornam à equipe. Esses dois jogadores estavam suspensos na partida contra o Vitória. A dúvida está pela lateral esquerda, se o Edmar volta ou se permanece o Júnior Tavares. E a outra dúvida está se o Cueva será mantido. Com a volta do Jusilei, o Cueva pode até ficar na equipe com a saída de algum outro jogador no setor, ou então a volta simples do Jusilei com o Cueva indo para o banco, mas isso é pouco provável porque Cueva foi um dos destaques do São Paulo na vitória em Salvador contra a equipe do Vitória. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. E o momento delicado do São Paulo no Campeonato Brasileiro vem preocupando a torcida. Diante disso, alguns torcedores resolveram se organizar para buscar soluções. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. São Paulino é modinha. Esse ambiente, essa energia, essa atmosfera no Morumba costumava rolar só na boa. Com o tricolor vencendo, atropelando, em alta. Porém, o Brasileirão 2017 prova justamente o contrário. Na atual temporada, em que o risco de queda funga no cangote do tal soberano, a terceira maior torcida do país tem dado uma linda demonstração de amor e apoio, fazendo jus aos votos do matrimônio. Juntos para sempre, na saúde e na doença. O Morumbi vive cheio, às vezes lotado. Os melhores públicos do campeonato são do São Paulo. É verdade também que o ticket médio é metade ou quase um terço em certos casos, se comparado aos rivais Corinthians e Palmeiras e suas moderníssimas arenas. Mas não dá para negar, apesar do valor dos ingressos, o engajamento dos fãs. Em vários níveis. Nas organizadas, por exemplo, que prometem empurrar até a salvação matemática e daí pra frente, com a equipe garantida na primeira divisão, cobrar a moda deles. Que não passem da ameaça pintada no muro do CT ou do encontro intramuros autorizado pela diretoria na semana passada. E os comuns? Sócios torcedores, das cativas, das cadeiras, do sofá mesmo, que se mobilizam do jeito que dá, indo para os jogos e articulando soluções emergenciais, cada corrente com seu propósito, com sua influência. Existem muitas dúvidas com relação, nossa, mas vocês são o quê? Oposição, situação? Um movimento, nós somos um movimento totalmente transparente. Estamos aí abertos a receber qualquer tipo de torcedor, desde que consiga, né, de uma forma ou de outra, tentar chegar com ideias, né? Porque não adianta nada você hoje lamentar. Hoje você tem simplesmente que tentar ajudar de alguma forma. Criado outro dia, em meio à crise, o movimento Resgate Tricolor conseguiu milhares de assinaturas, reforçando o clamor popular pela volta de Muricy Ramalho na condição de coordenador. Até então, ninguém ouvia falar de Muricy Ramalho, né, oficialmente. A partir da entrega das assinaturas, nós tivemos aí
uma repercussão enorme na mídia, em toda a rede social, até nos principais jornais aí de assinantes, né? A questão do possível retorno do Muricy. Eles acham que eu sou o cara, eu já falei, até conversei com um deles, falei, eu não posso, então, isso é uma coisa, eu não sou mais treinador, eu como treinador eu posso mudar, eu posso fazer, mas eu não sou treinador. Então qual que é a minha função agora? Coordenador, mas coordenador, que tá uma coisa já está feita desde o começo do ano, estamos no final já do ano. Né? Então, para que coordenador? Porque coordenador agora não resolve nada, a verdade é que não resolve nada. O que eu posso, claro, como eu falei pro Júnior, que é meu parceiro, falei, se quiser, vamos tomar um café com você aí. Dei uma força para ele esses dias também no telefone. Vou tomar um café com você aí. Não vou te falar nada taticamente nessas coisas, porque você que é o treinador. Meu amigo, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que é mais do que preocupada, me ligou 2 ou 3 vezes, preocupado com a repercussão que estava dando uma ou outra declaração. Eu falei que não tinha nem necessidade, conhecendo como eu conheço ele. E se colocando à disposição para qualquer possibilidade, naturalmente que ele falou, eu tenho minhas limitações hoje em razão da função que eu estou abraçando. Mas quero sim poder ir aí, tomar um café, dar uma palavra de incentivo, isso daí vai ser sempre bem-vindo, vocês sabem muito bem disso. Eu acho que tem que passar confiança para os jogadores, acreditar nos jogadores, e na comissão técnica. É só eles que podem tirar o São Paulo dessa situação. Ninguém mais. Uma mãozinha distante do Muricy. O dedo presente do técnico Dorival. As atitudes mental e corporal dos atletas e os gritos que ecoam das arquibancadas para o gramado. Restam 8 partidas em casa e por causa de uma série de shows musicais, apenas 3 serão no Morumbi. Contra Corinthians e Sport. Depois, 5 mandos no Pacaembu. Atlético Paranaense, Flamengo, Santos, Chape e Botafogo. E por fim, na última rodada, o tricolor retorna ao Morumbi. Diante do Bahia, sabe-se lá em que situação. O rebaixômetro tá na regressiva. O rebaixódromo é fogo, hein? Rebaixômetro. O impostódromo, né? Que tinha ali na Rua do Café, lá na cidade, para ver quantos impostos já passou de, sei lá, de 6, 7 bilhões de reais, uma coisa, trilhões de reais, uma coisa assim. E agora tem o rebaixódromo. Não, rebaixômetro. Rebaixômetro. Que maldade, não está tanto assim, né? Eu acho que o clássico com o Corinthians é uma água divisória importante, mas também, se o São Paulo empatar ou perder, é um resultado normal. Porque o campeonato do São Paulo não é contra o Corinthians. A gente está cansado de falar isso aqui, não é bom repetir. O campeonato do São Paulo é contra o Chapecoense, é contra o Avaí, é contra o Vitória, que o São Paulo ganhou, então somou 6 pontos em vez de 3. É esse cálculo que o São Paulo tem que fazer. Não é ganhar do Corinthians, nem ganhar do Santos, nem ganhar do Palmeiras. Não precisa. Tem que ganhar, tem que somar pontos, é verdade, é bom não perder, mas não precisa ganhar. O campeonato do São Paulo é contra os times que estão lá embaixo. Chapecoense, esse é o campeonato do São Paulo. Infelizmente, o próximo jogo é contra o Sport. Esse é um jogo que o São Paulo não pode perder. Esse é o jogo que o São Paulo não pode perder. Se ele tiver que escolher, perder do Corinthians não é ruim, mas vamos dizer, é melhor, se for para perder do Corinthians do que perder do Sport. É lógico. Porque aí o bicho pega mesmo. Porque o Corinthians não tem nada a ver com o campeonato que o São Paulo está disputando. Já é um clássico tradicional, é uma coisa, sei lá, seria super legal? Seria. Mas eu quero lembrar o São Paulo no seguinte, o ano que o Corinthians caiu, o São Paulo foi campeão brasileiro e o Corinthians foi abaixado. Né? Então, quer dizer, tem isso também. Então, é bom que se leve isso em consideração e se coloque o pé no chão. Agora é hora de São Paulino colocar o pé no chão e não sonhar que é soberano, que vai conquistar as Américas, que não vai não. Se bobear, cai para a segunda divisão. E cai mesmo. E cai mesmo. Quando entra nesse vácuo, né, nesse buraco, nessa depressão... Não é de hoje, né, Chico? Já o ano passado a coisa pegou também. Então, aí já vem vindo assim faz tempo. Ninguém cai do dia para a noite. Uhum. O Corinthians, quando caiu, tinha aquela sequência do Alberto Alibe, começou com título, depois foi virando e vai caindo. Você vai caindo aos poucos, não é de uma hora para outra. Então, eu, sinceramente, eu acho, não sei porque que o Muricy, mesmo como consultor, aceitou essa história. Ele entra nisso aí, não tem nada a ver com isso.
O Muricy não tem nada a ver com essa história, nada, zero. Se sair não foi ele que tirou, e se cair não foi ele que derrubou. Mas com certeza vão colocá-lo no meio do bolo. Então, sabe? Nem o Muricy conseguiu, quer dizer, o Muricy não tem nada com isso. Nada com isso, ele vai telefonar, o Dorival Júnior é amigo dele, são dois caras do bem e tal. Então, realmente, não sei porque que o nosso amigo Muricy entrou nessa parada. E começou nessa terça-feira a participação da TV Gazeta na Copa ACESP, que reúne times dos principais meios de comunicação do estado de São Paulo. O duelo de ontem foi contra a ACESAM, Associação dos Cronistas Esportivos de Santos. E o nosso time se deu bem, vencendo por 3-1, com gols marcados por Thiago Dutra, Ricardo Nóbrega e Rodrigo Novaes. Vale lembrar que o nosso grande técnico foi o professor Osmar Garrafa. O próximo compromisso do nosso time vai ser contra a Rádio CBM, ainda sem data marcada. Tá dando bem, hein? Paulinho, e o Garrafa já mandou aqui um WhatsApp pro Flávio Prado, viu, seu Flávio Prado? Que lá, um time da Gazeta, ele como técnico, professor, que ele agora é professor, ele já decidiu que quem bate falta e pênalti não é o Gavani, é o Gavini. Garoto. Não é o Gavani, é o Gavini. Então tá tudo certinho, tudo combinado, tudo posto a limpo. Isso. Ali no vestiário pelo professor Garrafa. Durão, né? Aqui a gente só não fala Durão, Felipão, estilo Felipão. Muito bem. Vamos falar agora de Copa Libertadores da América. Daqui a pouco, às 15h10 da noite, Grêmio e Botafogo brigam por uma vaga na semifinal da competição. Vamos ver o que os protagonistas desse confronto esperam desse jogo em Porto Alegre. Temos que estarmos felizes por estarmos nessa situação, de estarmos nas quartas da Libertadores, onde muita gente ficou pelo caminho. Então, se nós chegamos aqui, méritos todos do grupo, e agora a gente tem essa decisão aí de mais 90 minutos, onde a gente espera fazer o nosso papel e passar para a próxima fase. Eu acho que a gente tem a situação do gol qualificado, só serve para o Botafogo agora. E a gente vai ter um momento de marcar um pouco mais em cima, vai ter um momento da transição, vai ter um momento do jogo apoiado, como sempre o Botafogo fez ao longo do ano, né? A expectativa de um grande jogo em que a gente possa sair com a classificação. Eu acho que está muito aberto isso aí. Apesar do empate do Grêmio no primeiro jogo, o Botafogo tem time para encarar lá, sim. Esse time do Botafogo é um time... Todo mundo fala que o Carille organizou o Corinthians, deu um padrão de jogo para o Corinthians, com um time com jogadores razoáveis, né? Uma equipe média para baixo. E a equipe do Botafogo é mais ou menos isso. É o Corinthians do Rio de Janeiro. Só que não deu tão certo, né? Não ganharam tudo. Mas pode muito bem eliminar o Grêmio, sim. É um futebol eficiente do Botafogo. Um futebol eficiente, objetivo. E isso pode dar problemas para o Renato Gaúcho. Imagina só, o Renato Gaúcho já foi eliminado da Copa do Brasil, já largou mão do Campeonato Brasileiro, deixou o Corinthians ficar 10 pontos na frente, né? E agora corre o sério risco de ser eliminado também da Libertadores. E aí o que ele vai falar lá em casa? Aí ele vai voltar para onde? Para a Praia de Ipanema, botar uma sandália daquelas de dedo, né? E ficar ali, tomando água de coco. É o que vai sobrar para ele. E vendo a filhinha dele passear lá. Como chama aquele negócio que vai no mar? Jet ski. Passando de jet ski lá na Praia de Ipanema. É isso aí, seu Renato Gaúcho. Vai despencar, a sua avó vai despencar. O senhor já despencou. Tá vendo, tem uma bronca. Vamos agora falar do duelo entre Santos e Barcelona de Guayaquil, que acontece às 9h45. Lá na Vila Belmiro. O repórter Fernando Gavini está lá no palco dessa partida e nos traz mais informações desse jogão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Paulinha. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. Para deixar bem claro ao que disse o Chico Lang um pouquinho antes aí, assuma a responsabilidade, bata o pênalti sim senhor, se for chamado e claro, autorizado pelo nosso querido técnico Garrafa, que aliás tem sido chamado de professor geninho pela torcida que acompanha a gente lá no campeonato da CESP. Bom, vamos falar do que interessa de verdade, que é esse jogo aqui. Estou nas imediações da Vila Belmiro, aos poucos o movimento vai aumentando por aqui.
o Santos decide contra o Barcelona de Guayaquil uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. E o técnico Levir Coupe optou por muito mistério com relação ao time que vai para o jogo de hoje. Pela primeira vez ele não divulgou sequer os relacionados para a partida. Os dois problemas que tem o Santos são o Renato, que sofreu um entorse no tornozelo e também está com um edema na coxa, e também o Lucas Lima. O Lucas Lima, sim, não tem chance nenhuma de jogar, com um problema na coxa também, já está vetado. O Renato é que ficou essa dúvida, enfim. Mas o Levir Coupe não quis divulgar a lista de relacionados, só vamos saber quem vai para o jogo quando o Santos chegar por aqui. Isso deve acontecer cerca de 1h30 antes da partida. Agora, o adversário do Peixe, o Barcelona de Guayaquil, vem com um retrospecto muito positivo contra os clubes brasileiros nesta edição da Copa Libertadores da América. Venceu o Botafogo na fase de grupos, o Botafogo, este que vocês tanto elogiaram aí há pouco, conseguiu a vitória por 2-0 no Rio de Janeiro e depois, nas oitavas de final da Libertadores, enfrentou o Palmeiras, perdeu, é verdade, no jogo no Allianz Parque, mas acabou saindo com a vaga na disputa de pênaltis. Por isso, mesmo em desvantagem em relação ao Santos, o time do Barcelona vem bastante motivado para essa partida. Vamos ver o que disse o técnico do Barcelona, que está bastante otimista para enfrentar o Peixe aqui na Vila Belmiro. Nós vamos buscar vencer a partida e conquistar a classificação, respeitando o Santos e sabendo que é um adversário duro, com bons jogadores. Encaramos com tranquilidade, sabendo que é um jogo decisivo para as duas equipes e, obviamente, é uma final para o nosso time. Como sempre digo, quem jogar melhor vai levar a classificação e esperamos estar em uma boa noite, com nossos jogadores bem, e estamos confiando nisso, sempre respeitando o grande rival que teremos pela frente. Muito bem, tá aí a palavra do Guillermo Almada, técnico do Barcelona, otimista e confiante para a partida de hoje. Destaque do time do Barcelona de Guayaquil, o Jonathan Alves, que marcou contra o Botafogo, marcou contra o Palmeiras e marcou também no empate contra o Santos no jogo de ida, empate de 1-1 que traz uma vantagem, uma pequena vantagem, é verdade, para o Santos para esse jogo de volta aqui na Vila Belmiro. Como marcou fora de casa, o empate por 0-0 classifica o Santos para a semifinal. Quem conversou com os jornalistas na véspera da partida foi o argentino Emiliano Vecchio, e ele falou a respeito do perigo do Santos jogar sentado em cima dessa vantagem. Para ele, o Peixe tem que entrar em campo, independente do jogo ter sido 1-1 lá no Equador, para tentar o resultado positivo desde o primeiro minuto aqui na Vila Belmiro. Nós sabemos que eles são um time muito perigoso, sabemos que são rápidos, mas como eu falei, se você entra no campo pensando que com o 0-0 vai passar, normalmente você vai perder o jogo. Nós vamos entrar no campo como se o jogo está 0-0, tentar fazer a localidade forte e tentar ganhar o jogo, que é o nosso principal objetivo. Tá certo, Emiliano Vecchio, tem que se preocupar mesmo, o Santos tem que jogar o jogo dele. Se no final da partida houver a possibilidade de segurar, de controlar com a vantagem, com o regulamento embaixo do braço, é assim que o Santos tem que fazer. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Barcelona, vamos ver quem é que o time do Equador vai colocar em campo para enfrentar o Santos aqui na Vila Belmiro. Bangueira, Pedro Velasco, Aimar, Arreaga e Beder Caicedo, Gabriel Marques, Matias Odiola, Esterija e Damian Dias, Marcos Caicedo e Jonathan Alves. Técnico, Guillermo Almada. Jonathan Alves é o cara a ser marcado, é a preocupação, maior preocupação que o time do Santos deve ter na partida desta quarta-feira. Agora, como eu disse, o Levir Coupe fez muito mistério com relação à equipe que será escalada para a partida desta quarta-feira. Mas vamos ver então o provável time do Santos. Uma certeza absoluta nós só vamos ter quando o time do Santos chegar por aqui e a escalação for divulgada. Vamos conferir. Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca. Alisson, Vecchio, Copete e Jean Mota. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico, Levir Coupe.
aí o time do Santos. E aqui chegou a torcida do Santos, a galera chegou por aqui, empolgada para esse jogo. Vamos com eles então, vamos encerrar por aqui com eles cantando e empurrando o Santos. O pessoal tá animado, né? Confiante. É verdade, e Paulinha não é à toa, né? O Santos está fazendo uma boa campanha na Libertadores. E conseguiu um bom resultado, fez um gol fora de casa, que dá um certo conforto para o Santos. Mas os desfalques aí inesperados de última hora é que preocupam. O Lucas Lima foi o motorzinho do time contra o Corinthians, e foi quando o Santos ganhou. Aí depois o Santos perdeu de 2-0 do Botafogo porque ele não jogou. Aí o Renato machucou também, que foi outro jogador que estava voltando no embalo. Vamos ver agora contra o Barcelona genérico que o Leverkusen vai aprontar. E eu acho que mesmo que o Santos não jogue tão bem, um 0-0 dá para segurar, não dá não, Flávio? O meio-campo do Santos vai ficar Alisson, Vecchio e Jean Mota. É dose, hein? É dose para cavalo esse meio-campo. Nossa Senhora. Alisson, Vecchio e Jean Mota. Não é à toa que o Vecchio falou que o jogo era perigoso. Ele sabe que ele é desse tamanho, né? Jogadorzinho desse tamanho. Alisson, Vecchio e Jean Mota tem que se segurar no 0-0 mesmo, porque vou te contar. Mas e o ataque, como é que é? O ataque é Copete, Ricardo Oliveira legal e Bruno Henrique. O ataque é ok. Sim, mas Ricardo Oliveira e Bruno Henrique. Pra bola chegar lá vai ser pra bola chegar lá que é o problema. Cara, eu não vou ficar surpreso se o Barcelona eliminar o Santos. Não vou mesmo. Nos pênaltis? Em qualquer coisa. O Santos está invicto na Libertadores, não está jogando grande futebol, tem sido eficiente. Mas sem Renato, sem Lucas Lima, com esse meio campo, olha, torcedor do Santos, reza, viu? Nossa, o Santos, todos os Santos. Porque a coisa vai ser brava, vai ser um jogo duríssimo e eu realmente não vou ficar surpreso se o Santos for eliminado. É rezar para Nossa Senhora de Montserrat. Né? Que é padroeira da cidade. É padroeira da cidade. Uma vez a minha mãe e minha avó me fizeram ir até lá em cima para cumprir uma promessa. No bondinho? No bondinho. Fui lá no bondinho, conheço. É legal, a cidade de Santos é gostosa. É muito bonito, dá uma visão legal da cidade lá de cima, é muito bom. É mesmo. O Palmeiras segue se preparando para o duelo contra o Fluminense, marcado para o próximo domingo no Maracanã. Quem falou hoje lá na academia de futebol foi o atacante William, que após cumprir suspensão contra o Coritiba, estará novamente disponível ao técnico Cuca. Acompanhe na reportagem de Adriano Dolfi. Jailson em campo. O goleiro, que foi titular de Cuca na Copa Libertadores, está de volta aos treinos depois de um longo tratamento da rara lesão no quadril. Mas, por enquanto, o retorno aos jogos oficiais está descartado. O elenco segue o trabalho e a programação do treinador, hoje com uma série de gincanas entre os atletas. Clima de animação e competição, como, por exemplo, neste carrinho de Felipe Melo. É a semana cheia de atividades até o duelo de domingo contra o Fluminense. A segunda das 6 partidas em que o Verdão projeta aproveitamento próximo a 100% para continuar sonhando com o título brasileiro. E quem conversou hoje com os jornalistas foi o atacante William Bigode. O jogador que estava suspenso no duelo contra o Coritiba deve ser uma das novidades para encarar o time carioca. A atividade é diferente, né? São atividades lúdicas. Como é que é isso para o jogador, né? Aquelas brincadeiras ali com grupos. E eu vi que tá uma animação total ali nesse treino. Sim, acho que é importante. É um trabalho diferente. A gente já fez outras vezes, né? Então envolve muito também dessa parte competitiva, né? E ao mesmo tempo essa alegria que a gente teve hoje no treino. E ao mesmo tempo é uma competição, né? E o trabalho em si, que era uma finalização, acho que a gente também tinha que tocar bem para o companheiro, para ele poder finalizar. Então tinha esse objetivo do treinamento, dessa finalização com responsabilidade, como um treinamento, e ao mesmo tempo criando essa competição entre essas duas equipes, né? Então acho que é importante, de vez em quando o Cuca cria esses trabalhos, né? A gente não deixa de trabalhar, tem a alegria, né? E a responsabilidade ela é a mesma. Ô Flávio, deve ser um negócio incômodo demais, né? Você perdeu, que nem o Palmeiras, contratou gente pra caramba, perdeu quase tudo que disputou e agora ficar torcendo para os que estão lá na frente tropeçarem, para ele conseguir ganhar um título, que é eles que estão na frente, que eu quero dizer, o Corinthians. Tropeçar, e tropeçar bem, né? Para o Palmeiras chegar. E mesmo assim ainda tem o Grêmio e o Santos na frente. Que situação, hein, Flávio?
Agora, esse rapaz que falou, o William Bigodinho, cumpriu bem a parte dele, hein? Cumpriu. Ele foi mais do que se imaginava, ver todo mundo acreditando no Borja e tal, e realmente com razão. Eu não critico a contratação do Borja, porque eu também achei que seria uma grande contratação e acho que ainda pode ser aproveitado. Agora, há um zum de uma possível troca no final do ano do Borja pelo Guerreiro, por um ano. Porque lá o tal Berrio, né, que jogava com o Borja e tal. Ora, talvez fosse legal, que a torcida do Flamengo está meio brava com o Guerreiro. Não dá para se pensar, não acho um absurdo. Não acho que o Borja seja um jogador desprezível, não. Se o Guerreiro vier para cá jogar pelo Palmeiras, vai ser uma pegação de pé da torcida do Corinthians, que não vai ser se ele fizer não vai gol, ter tamanho, né? E ele é um cara frio, é fazedor de gol. Ele é um bom profissional. Agora, só deu certo no Corinthians, né, como jogador. Em todos os clubes que ele passou, ele conquistou um título aí pelo Flamengo, campeão carioca. Na Europa ele foi bem, foi bem. Aí no Corinthians ele ganhou o Mundial. Até o Mundial. Até o Mundial. Ganhou o Mundial, ganhou o Campeonato Paulista. Libertadores. Foi bom. E chegou a hora de ver o que o pessoal de casa respondeu na nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber quem se classifica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. E a galera respondeu que vai dar Corinthians, com 90% dos votos. Também... Só nóis, se, né? É nóis. E o Gazeta Esportiva de hoje está terminando por aqui. Só eu votei umas 10 vezes. Nós voltamos amanhã a partir das 6 da tarde. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Até mais. Beijo, boa noite. Tchau, boa noite.